Boa noite, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mais uma semana, chegamos a mais uma terça-feira, dia 29 de abril, estamos chegando hoje é a última terça-feira do mês de abril, e nós estamos muito felizes, né, por Deus ter nos permitido chegar até aqui. É mais um mês que nós vencemos, queridos, né? Mês 4 do ano de 2025, estamos já quase vencendo ele, faltando um dia para terminar o mês 4 de 2025, né? E com isso nós sempre estamos felizes, mas a alegria ela transborda muito quando nós vemos a graça de Deus ser superabundante, transbordante na nossa vida. Porque você chegar à idade que você tem, né, e ainda ganhar 4 meses do ano que iniciou, poxa, isso é graça, né? Isso é favor de Deus, porque quando a gente olha para a nossa vida, nós vemos que não merecemos tal rasgo de amor do nosso Deus, né? Isso tudo é a graça de Jesus que faz toda essa coisa linda, né? Que nos traz essa paz, essa alegria. Só Jesus pode proporcionar isso na sua e na nossa vida, né? E que uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos passar aqui um momento na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com total harmonia e confraternização, nos revendo, abençoando uns aos outros, que você possa ter momentos extremamente gratificantes e abençoados durante toda essa transmissão. Esse culto que estamos prestando ao nosso Deus de louvor e gratidão a Ele, né? Então nós vamos agora orar, né? Falar com o Papai do Céu e agradecer a Ele mais uma vez, né? Por estarmos aqui juntos, né? Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana. O Senhor não nos concedeu só mais uma semana, Pai, mas está nos concedendo o mês 4, quase que totalmente, faltando um único dia para terminar. Mas nós estamos aqui, 29 dias do mês 4, o Senhor nos concedeu. Já na noite desse dia, muito obrigado, Senhor, por esse ano, por esses 4 meses desse ano que o Senhor está nos proporcionando, Pai. Obrigado pela saúde, obrigado pela provisão, Senhor, obrigado pela família, obrigado pelo teto, Pai. Como isso faz diferença quando andamos pela cidade, pelos bairros, ó Pai, nós vemos tantas pessoas ao relento, com frio, chuva, sol, e nós temos aonde recostar nossa cabeça. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, por o Senhor nos estender a sua mão e nos proteger, nos dar o pão de cada dia. As pessoas estão buscando a comida no lixo, Pai. Ó Senhor, e nós temos a comida saudável dentro de casa, tudo fruto do teu amor, Jesus, tudo graça, tudo favor seu. Muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias, pelo seu grandioso amor por cada um de nós. Ó Pai, agora te entregamos a palavra, Pai, aquela que tu colocaste no meu coração. Ó Senhor, tu falaste desde o início, falaste hoje comigo de novo. Ó Pai, que eu seja unicamente um instrumento teu, Senhor, para levar a tua palavra, ser um veículo da tua voz, da voz do teu Santo Espírito através da minha vida, Pai. Receba, ó Pai, coloco diante do teu trono meus arrependimentos. Ó Senhor, que não haja nenhum impedimento, que o sangue de Jesus possa me purificar de todo pecado. E que teu Santo Espírito me use, Pai, sem nenhum obstáculo, sem nada que possa intervir, atrapalhar, Pai, a ação do teu Santo Espírito na vida de cada um que está nos acompanhando, que irá nos acompanhar e que receberão os vídeos, Pai. Seja com a vida de cada um deles.
Em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Bom, queridos, na nossa live de hoje, né, no nosso culto de louvor e adoração hoje, nós vamos refletir. Boa noite a todos vocês que estão conosco, de novo dando uma saudação de boa noite. Eu já havia dado quando comecei a live, mas para você que está chegando agora, que Deus te abençoe, tenha uma noite de paz. Ana Lúcia, grande Ana Lúcia, esposa do Eugênio, mais querido, chamado Geninho. Elizabeth Cardoso, Deus abençoe sua vida. Minhas duas queridas e amadas irmãs. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E todos vocês que estão conosco, né? E nós vamos meditar essa noite sobre um tema, né? Eu peguei uma frase de John Wesley, né? E coloquei como tema, né? Foi um grande pregador, né? Que é um exemplo para quem tem essa arte de pregar, que não é o meu caso, mas era um homem de Deus. E isso, com certeza, sem nenhuma pretensão, eu sei que eu sou um homem de Deus. Né? Então, ele intitula uma das frases de um livro dele, ele coloca: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Nós vamos meditar nesse assunto. A sociedade contemporânea, a sociedade atual, né? Eu digo, o grupo social que vivemos, a população, tão distanciada de apetites, né, perversos. A gente tem visto isso mais do que nunca. Gil, querida, Deus abençoe, uma boa noite, Deus guarde a sua vida. Demonstra desconhecer totalmente o significado santidade. Lenilza, querida, saudade sua. Jesus seja com a tua vida, com as tuas filhas, seus genros, seus netos. Que Deus abençoe. Lenilza de Fernando de Noronha. Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe a vida de vocês. Então, eu vou ler de novo, né? A sociedade contemporânea, né? A sociedade, o povo, a população, né? Tão distanciada de Deus e da sua palavra, desenfreada em seus apetites perversos, demonstra desconhecer totalmente o que significa santidade. Poxa vida, que bom te ver, Selma, estou feliz, boa noite, Jesus abençoe rique e poderosamente a sua vida. Muita saudade de você, que Deus te abençoe. Tá? Cabe ao povo de Deus, designado na Bíblia Sagrada, como nação santa, demonstrar ao mundo o que é santidade, como escreve Paulo em Romanos 6:22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. E segundo, agora sim, o nosso tema, né? Segundo John Wesley, né? Abre aspas, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Fecha aspas. O compromisso com a santidade é uma característica de todo verdadeiro cristão. Em 1 Pedro, a partir do capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 25, nós vamos estar meditando nesse texto o tempo inteiro. Então, às vezes, vocês vão ver eu falando dos versículos de 1 Pedro. Quando eu não citar o livro, 1 Pedro. O apóstolo Pedro discorre sobre a santidade cristã. Esse tema deve merecer a nossa atenção, deve ser analisado frequentemente para nos lembrar de que a vida cristã é uma vida de santidade. À luz desse texto bíblico, devemos compreender o que a gente deve compreender a partir desse texto bíblico que nós lemos. A vida de santidade é um projeto divino para um povo
escolhido. Povo que Deus escolheu, a sua igreja. Mas qualquer um pode fazer parte desse povo, é só querer. Não é? A graça nos foi trazida na revelação de Jesus Cristo, consiste na libertação da escravidão do pecado. Porque nós vivíamos escravos do pecado, não tinha nada que pudesse nos purificar, nos libertar desse mal terrível. Pedro argumenta que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro ou qualquer outra coisa, que foste resgatado do vosso fútil procedimento e dos vossos pais que vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Versículo 18 e 19. Cristo, Jesus, eu que acrescentei, tá? É o sangue de Cristo, né, que o apóstolo Pedro fala, né, no versículo 18 e 19, né, do capítulo 1. Lembre-se que eu estou em Pedro, não é verdade? Boa noite, Miguel. Jesus abençoe a sua vida. Fomos eleitos e chamados por Deus para a santidade, como escreve o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2,13. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito e na fé na verdade. O projeto divino em relação ao mundo criado e a maneira especial, o ser humano é em todos os aspectos um projeto de santidade. Após concluir as obras da criação, diz a Bíblia, viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Deus fez essa avaliação tão positiva das obras criadas, porque ver nelas a perfeição, isto é, a plenitude do seu projeto de santidade. É por isso que as obras da criação refletem a glória de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. Santificação reflete a glória de Deus na nossa vida. Por isso, sede santos como eu sou santo. Não é assim que a palavra diz? Porém, a queda dos primeiros e únicos seres humanos no Éden desencadeou um processo de deturpação e oposição à ordem santa e perfeita estabelecida por Deus. Essa rebelião teve como consequência a manifestação da ira divina contra suas criaturas. Por meio do dilúvio, Deus derramou seus juízos. Gênesis 7, de 21 a 23. Só nós já não consigo ler o que Lenilza colocou. Você está anotando? A destruição da terra e o começo a partir de Noé, os que com ele estavam, sinaliza novamente que a santidade é um projeto idealizado na mente e no coração de Deus. Esse projeto tem a continuidade no povo eleito por Deus para ser santo, conforme o registro bíblico em Levítico. Não profaneis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio de Israel. Eu sou o Senhor, e vos santifico, e vos tirarei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Levíticos 22, de 32 e 33. Esse projeto tem continuidade ainda no Novo Testamento, quando os indivíduos de todas as nações, povos, raças, são chamados em Cristo Jesus e separados e santificados para integrar a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Por fim, quando olhamos para os relatos do Apocalipse, nos contemplamos na consolidação do projeto de santidade da Nova Jerusalém. Projeto divino, né? Totalmente divino na Nova Jerusalém, que é um símbolo de restauração de todas as coisas,
e a concretização plena e definitiva do projeto divino de santidade. Irmãos, eu vim até aqui discorrendo tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, mas tem algumas partes importantes a gente dar, porque é muito fácil falar que é santo, é muito fácil, né? Tirando a questão, essa questão de que todos, só alguns são santos e outros não, né? Eu digo, a questão da adoração, né? Nós estamos falando aqui do ser humano ser santo. Todo aquele que é de Deus, é de Jesus Cristo, ele precisa ser santo. Mas para ser santo, a glória de Deus tem que refletir na vida dele. Tem que ter uma transformação. Senão não há santidade. As duas coisas caminham juntas. E, com certeza, sem uma coisa não há outra. Sem uma, a outra não acontece. Sem a mudança, não há santificação. Então, é isso que precisamos refletir. A vida de santidade é imperativo divino. As que foram regeneradas em Cristo Jesus. Então, veja bem, o verbo imperativo não tem discussão, irmãos. É imperativo, Deus impõe isso a nós. Não tem outra alternativa. Precisamos ser santos. É notável nesse texto a forma imperativa acerca da vida da santidade. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos. 1 Pedro 15 e 16. Deus exige do seu povo santidade, vida, povo com vida com santidade. O conteúdo do versículo 16 é extraído de Levítico 11, 44 e 45, quando Deus disse a Israel, sou o seu Senhor, vosso Deus. Portanto, vós consagreis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis, nem se contaminarás por nenhum desses enxames de criaturas que se arrastam pela terra. Ele não está falando dos animais que se arrastam pela terra, né, como os répteis, entendeu? Ele está falando das pessoas que não conhecem ele, as pessoas que não têm intimidade com eles. Vê se vocês entendem isso. Aquele povo tinha sido liberto do deserto. E aquelas pessoas rastejavam porque não conheciam Deus. E ele acenou ali um rasgo de amor para aquele povo, dizendo que quer ser o Deus deles, para que eles sejam santos. Não foi isso que ele fez conosco através de Jesus Cristo? Nos chamou e nos chama para ser santo, para ser a sua igreja. Fica evidente que a santidade de vida é uma exigência divina. Convictos disso, devemos nos sentir motivados a obedecer a Deus e a sua palavra, buscando dia a dia a santidade pessoal. Instruindo a igreja sobre isso, em Tessalonicenses 4, de 1 a 3, Paulo escreve, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um vos saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesta matéria ninguém ofenda, nem desfrauda seu irmão, porque o Senhor é contra todas as coisas, como antes vos avisamos, que testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus nos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. Então, queridos, a gente tem que entender que
A prostituição, ela é uma traição a Deus. Né? Não é só a prostituição de você sair com uma outra pessoa, sendo casado, sair com uma outra, seja homem, seja mulher, sair com uma outra pessoa. Não. A prostituição é quando você trai a Deus. Sair com um homem, com um outro homem ou com uma outra mulher é uma traição a Deus. Mas a mentira também é uma prostituição. A fofoca também é uma prostituição. A maldade também é uma prostituição. Amar a si mesmo, unicamente a si mesmo, também é uma prostituição. Então tudo isso te afasta de Deus. Se se afasta de Deus, não há santificação. Se não há santificação, você não pertence a Deus. É isso que é uma vida sem impureza. É uma vida de santificação. Nós precisamos muito, irmãos, ouvir isso todos os dias. Porque nós não podemos nos contaminar. Quando ele fala gentios aqui, ele está dizendo aqueles que não conhecem a Deus. No caso ali, seriam quem não era hebreu ou judeu. Como ele está falando de Levítico, seria hebreu. Mas o apóstolo Paulo fala isso também. Então, são judeus já, que vêm de Judá. Né? Judeu vem de Judá, do filho de Jacó, que se chamava Judá. E aí, como houve a divisão do reino do sul e do norte, o reino de Judá era do sul. E aí ficou chamando de judeu, quem era de Judá. Aí acabou se generalizando e se tornando todos judeus. Né? Alguns se tornaram outros povos. Né? Então, na vida cristã, a santificação pessoal não é algo opcional, é uma exigência divina. Mais do que isso, é uma condição para desfrutar a vida com Deus. Em Hebreus 12, 14 a 15, segundo o ensino de Jesus, são bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Mateus 5, 8. A vida de santidade é determinada pela santidade divina. Por que eu botei a vida de santidade é determinada pela santidade divina em Deus? É simples, irmãos, porque não é uma santidade em qualquer outra coisa. É uma santidade em Deus. Nos preceitos que Deus coloca diante de nós, para nós seguirmos e fazermos. Quer ser santo? Tem que imitar a Deus. Tem que imitar o nosso Mestre. Senão você não vai alcançar a santidade em Cristo Jesus. Tenha essa certeza. A santidade é um atributo divino. A santidade de Deus é enfaticamente afirmada no Antigo Testamento e reiterada no Novo Testamento. É como um registro, por exemplo, o profeta Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia dele, cheia da sua glória, como está em Isaías 6,3. Né? Caráter santo de Deus se reflete em Deus, se reflete em seus filhos, É evidente que a manifestação dos atributos morais de Deus em nós, como a santidade, por exemplo, não se dá da mesma proporção que se manifesta em Deus. Isso porque sofremos a interferência do pecado. Então, esse atributo moral, ele é incompleto. Por mais que nós estejamos totalmente em plena comunhão, mas a gente sempre erra. Agora imagina uma pessoa que só erra, ela não está em Cristo. Aqui a gente está falando de uma pessoa que evita o erro, se arrepende dos seus pecados. Entende? Isso chama-se santificação. É procurar o caminho de Deus, aonde Deus está te guiando, aonde Deus está falando no seu coração. Querido, se você buscar, você vai ouvir Deus falar com você.
e ouvir de alto e bom som. Não é uma experiência do pastor Alexandre ou de outras pessoas, é uma experiência que todos que buscam a Deus podem ter. Como o Espírito Santo nos fala de forma tremenda, de alto e bom som, com gemidos inexprimíveis em nossos ouvidos, e a gente simplesmente, por não estar em santidade, não consegue ouvir. O pecado interrompe essa relação com Deus. E por isso interrompe, sabe, essa ouvir a voz de Deus. Maria José, boa noite, Deus te abençoe. Interrompe você ouvir Deus falar contigo. Queridos, ninguém é perfeito, como falei anteriormente, mas a gente precisa se arrepender dos pecados para ouvir Deus falar conosco. Lendo a palavra, sim, mas Deus fala conosco, Deus nos mostra, o Espírito Santo nos mostra o erro, para que possamos não cair. Você pode até tropeçar, mas você não deve cair. Porque cair tem consequências, irmãos. Toda queda tem consequências. Às vezes pequenas consequências, às vezes enormes consequências. Então a gente tem que evitar. A gente tem que ouvir o que o Espírito tem a falar conosco. E Ele tem muito a falar. Pela palavra e pela uma ação direta dEle com você. Quando Ele vê que você está se aproximando do mal, Ele te trava, Ele te avisa. Mas você às vezes não quer ouvir. E você pede, você, sabe, continua. A gente vê que, sabe, é evidente que a manifestação dos atributos morais, eles são uma coisa que nós temos ainda de Deus, bem diminuto pelo pecado, mas nós temos. Podemos melhorar mais? Podemos e devemos melhorar. Eu já falei, é o verbo imperativo. Santidade está no verbo imperativo, é imperativo. Contudo, pela graça de Cristo, de Deus, que Cristo é de Deus, e sob a assistência do Espírito Santo, somos habilitados a desenvolver a santidade pessoal. A santificação é uma obra iniciada pelo Espírito Santo na vida do pecador, o que leva à conversão. Essa é uma obra que não cessa, pois o Espírito nos assiste dia a dia até chegarmos ao estágio da glorificação, na glória, como estivermos nos braços de Cristo. Aí nós alcançamos o estágio final da glorificação. Então busque, como está lá em 2 Coríntios, 3, 17 e 18. Consideramos o chamado divino registrado em Levíticos 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor, eu vos santifico. Poxa, veja que quem vos santifica é Deus. Ninguém mais, além de Deus, santifica você. Mas para você ser santificado, você tem que obedecer. É uma condição única para a santificação. Obediência. Tanto que a palavra diz vigiar e orar. Sem vigilância, irmãos, não tem santificação. A vigilância, ela é a arma poderosa que nós temos para evitar o pecado, para evitar o erro, para evitar sentimentos ruins. Sabe, queridos, eu tenho feito radioterapia todos os dias e cada dia uma pessoa me levando, e a gente vai por lugares onde o GPS dá, e a gente passa por bairros do Rio de Janeiro, lugares do Rio de Janeiro, até chegar ao local que eu faço radioterapia.
locais assim que bate uma tristeza no coração, como hoje, por exemplo, ou na semana passada também, que você vê as pessoas, tem um poeta russo que fala sobre isso, né? Que a gente não tenha que se sacrificar para ter uma casa, um buraco. Viver dignamente. E aquelas pessoas que eu vejo, que eu passo, elas não vivem dignamente. Elas não têm alimento. Sabe, estão no relento. Você e eu temos um teto. Nós temos uma comida saudável. Nós temos uma família. Poxa, então por que não obedecer? Por que não ser santo? Deus nos provém de todas as coisas, irmãos. Por que não ser santo? Por que não se santificar no Senhor? Para você pensar, você tem tudo. Olha o seu redor. Olha a miséria que está estampada. A miséria cada dia aumenta mais. Se diz que a gente melhorou, a gente só piorou, irmãos. A miséria só aumentou. Quem estuda história sabe disso. Sabe que a miséria hoje está desenfreada. Sabe, as pessoas têm um pequeno quinhão, mas esse quinhão não é suficiente para mantê-las. E elas passam necessidade. São obrigadas a viver em buracos, porque o seu quinhão não é o suficiente para suprir as suas necessidades básicas. Então, queridos, o que nós estamos fazendo como igreja, como uma nação eleita, como um povo escolhido por Deus, para modificar isso? Eu não estou dizendo para você abrir mão de tudo que você tem e dividir com as pessoas como a igreja primitiva fez. Eu estou dizendo para você se doar um pouco para as pessoas. Se doar um pouco não vai criar nenhum tipo de problema na tua vida. E se doar, eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando de todos os recursos. Os recursos que você tem para dar. E você tem muitos recursos para dar. Pare, reflita dentro de você quantos recursos você tem para dar. O que te impede de dar esses recursos, de se doar esses recursos, é você próprio. É você próprio. Porque os homens hoje amam a si mesmos, só a si mesmos. Só se preocupam com si próprio. Sabe? E isso é uma tristeza. Porque as pessoas precisam de oração. Elas estão doentes. A nossa população, o mundo está doente. Mas o mundo está mais doente de falta de amor, de falta de acolhimento. É isso que o mundo está mais doente. A pior doença é essa, queridos. É a falta de acolhimento. É a falta de amor. A falta de amparo. Isso que as pessoas precisam. Não é só um prato de comida. Não é só dinheiro para um remédio. Não é só de uma cura física. A pessoa precisa de uma cura espiritual. E a cura espiritual só Jesus pode dar. E essa cura espiritual vem através de mim e de você. E você não pode dizer que você não pode ser instrumento de Deus para fazer isso. Senão você mentiria mais uma vez. Entende? Você pode ser instrumento de Deus para isso. E de quebra você está se santificando no Senhor. Porque você está fazendo a vontade dele. Então o tempo de pensar em pecado você não vai ter. Porque
porque você está envolvido na obra de Deus. O Satanás vai te tentar, sabe? Ele vai jogar um monte de dificuldade em cima de você. Deus vai provar você. Mas você está tão focado na sua santificação que ele cai por terra em nome de Jesus. Então, mantenha seu foco na santificação. Mantenha seu foco no amor, queridos. Não minta para si próprio ou para si própria, entendeu? Dizendo que se preocupa, sabe, com as pessoas, quando na verdade você não se preocupa, porque você não faz nada, sabe? Alguns não fazem nada. Precisa ter ação, oração. Oração tem que ter ação. A pessoa está doente, ela precisa de amparo. Ela precisa ser acolhida. Eu vejo isso lá onde eu me trato. As pessoas precisam ser ouvidas, querido. Quantas pessoas ali precisam ser ouvidas? Como a igreja faz falta ali. Eu sou um só, queridos. Agora, quantas pessoas estão ali o dia inteiro, até 9 horas da noite, ainda não terminou lá o tratamento? Quantas pessoas estão em cada unidade daquela clínica, precisando de amparo, de acolhimento? E cadê a igreja? Cadê eu? Cadê você? Não é remédio, queridos. Eu tenho câncer, eu sei disso, não é remédio, é amparo, é acolhimento, é conforto. Conforto humano, as pessoas precisam disso. Isso faz a pessoa melhorar. Isso dá ânimo à pessoa. Tem pessoas ali com uma idade razoável que precisam de amparo porque não tem mais filhos, os filhos não se preocupam. Cadê a igreja? Cadê esse que diz, ó Senhor, 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 eu sou seu, mas é seu como? Se não faz a vontade dele. Nas 4 paredes daquele prédio é muito fácil gritar, dançar, chorar. Agora na hora da ação, cadê a ação? Cadê a atitude, queridos? É santificação. Se santifique, seja santo, porque o vosso Pai que está nos céus é santo. Sede santo, irmãos. Pois eu sou, Deus falando, o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos, cumpri-os. Eu sou o Senhor, eu vos santifico. Irmãos, pegue essa palavra para você. E viva essa palavra. Miguel, você não tem que pensar no que falar, Miguel. O Espírito Santo coloca as palavras em você. Deus não precisa de ninguém preparado. É Deus que capacita. Ou você pensa que eu tenho preparo, é Deus que me capacita, Miguel. Para você ser advogado, você precisa ser capacitado. Você precisa ler os códigos, as leis que mudam toda hora. Agora, para ser um homem de Deus, você só precisa se santificar. Porque o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, coloca as palavras nos seus lábios. E você solta, e você exala a glória de Deus e manifesta por tudo quanto é lado. É isso, não tem que ser treinado para nada, meu irmão. Você tem que ser santo, como o vosso Pai que está nos céus é santo. Se você se santificar, o Espírito Santo vai falar contigo. Você vai ver que vão surgir palavras que você nunca imaginou que sairiam dos seus lábios. Você só precisa deixar, se doar. No momento que você, eis-me aqui, envia-me, acabou, o Senhor, e você deixar Deus te enviar, você vai ver o que Ele vai fazer através da sua vida. Manco, capenga, com um olho só, seja o que for, com câncer, com tudo Deus usa.
É só você se permitir. Com 90 anos, Deus usa. É só você se permitir. Sabe, uma atriz está com 94 anos. Tem uma atriz brasileira. E ela ganha prêmios de dramaturgia. Ela consegue gravar os textos com 94 anos. Poxa, ela é por o conhecimento nato dela, pelo talento que Deus deu a ela, mas ela não tem Jesus. Não é o Espírito Santo que age através da vida dela. Agora nós temos o Espírito Santo. Imagina se nós tivermos a persistência, sabe, a disciplina dessa atriz que ela tem. Imagina o que Deus pode fazer através da minha e da sua vida. A disciplina de ensaiar, de insistir para memorizar, de caracterizar o personagem, conhecer a história e botar o personagem ali para fora, com todas as suas vísceras, e você vê aquela pessoa ali, não vê a atriz e vê a pessoa, aquele personagem. Poxa vida, isso é fantástico. Mas isso é disciplina. Quantas horas ela ensaia? Quantas horas você ora? Quantas horas você lê a palavra? Essa é a diferença, meus irmãos. Os filhos das trevas são astutos. Nós somos preguiçosos. Nós temos a verdade. E nada fazemos com ela. A verdade está em nós. E a gente não usa a verdade para aquilo que tem que usar. Somos muito de língua. Falamos muito. Fazemos quase nada. Então que Deus dê essa pujança de ação, sabe? De prática do dia a dia, para que eu e você possamos ter essa disciplina da dramaturga da qual eu estou falando, e de outros dramaturgos. A disciplina de horas, como uma bailarina, horas ensaiando, estoura a ponta dos dedos e tudo isso, mas ali chega lá, colocar Lago dos Cisnes, qualquer quebra-nozes, qualquer outro tipo de balé, apresentação de uma peça de balé, entendeu? Pô, a bailarina está ali, basicamente perfeita. Muito próximo da perfeição. Agora, e nós, irmãos, que temos o que mais do que perfeito em nós, o que nós fazemos? Tudo nosso é em cima da hora. Tudo nosso é de qualquer jeito. Tudo nosso é reclamando. Tudo nosso quase que não sai. A maioria não sai. As pessoas desistem. Tudo de Deus, as pessoas desistem. As pessoas não seguem em frente. As pessoas não têm ânimo. Porque o diabo consome elas e elas permitem que o inimigo use elas para destruir o que ela tem de melhor, que é o Espírito Santo de Deus. Então eu me pergunto, irmão, será que a gente não tem consciência disso? E as pessoas continuam sucumbindo? E a gente vai continuar vendo pessoas miserando um buraco, sabe? Buscando um buraco para se enterrar, para viver, para poder estar livre do frio, da chuva, nas marquises, que você tem até medo, fica com receio de andar na marquise com uma pessoa daquela no relento. Mas como eu vou ter? Tem que ter compaixão daquela pessoa, misericórdia. Não interessa os motivos que levaram ela a estar ali, interessa que ela está ali. Que ela é alvo de Deus. Jesus morreu por aquela pessoa. Eu tenho um teto, você tem um teto, você tem comida, você tem educação, você tem conhecimento intelectual, eu tenho conhecimento intelectual. E o que fazemos com isso? Nós temos Jesus, e o que fazemos com isso? Reflita sobre isso, querido, reflita.
Sabe, é um culto de oração. Ore por você. Ore para Deus transformar a sua vida. É muito bacana, como eu vejo a Maria José, a preocupação que ela tem com as pessoas. Não no caso da Maria José, mas vou falar para todos vocês. Se preocupe com você. Você precisa muito de oração, como eu preciso. Porque para a gente evitar, diminuir essa situação, só se a gente agir. Não bote político no meio disso. Porque isso cabe à igreja fazer. Só quem pode transformar qualquer coisa é Deus. Mas Deus transforma através da gente. Através da sua igreja. Então, se santifique. Se santifique, meu irmão. Se santifique, minha irmã. Se santifique. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. John Wesley é o tema de hoje. O que quer dizer a conversão tira o cristão do mundo? Conversão é mudança de mente. Quando você aceita Jesus, reconhece que Ele é o Filho de Deus, aliás, não aceita, mas aceita a sua escolha, né? Porque Ele nos escolheu, né? Isso tira você do mundo, né? Agora, a santificação tira o mundo de você. É por isso que precisamos da santificação. Porque em você e em mim, o mundo está aqui dentro. Está aí dentro. As vaidades, o seu ego, está tudo aí. O mundo está. Então você precisa entrar no processo de santificação. Para que a santificação tire o mundo de dentro de você e de mim. Porque sem a conversão, sem a regeneração, não há santificação. Não tem como tirar o mundo de dentro de nós. Porque nós não temos o Espírito Santo de Deus em nós. Se não houver santificação. Entende, queridos? O mundo só sai da gente quando a gente está em santificação. Aí a gente consegue lutar contra o mal. Às vezes a gente tropeça, mas a gente se arrepende e não cai. Esse é o problema de não cair. A gente não pode cair. A gente pode tropeçar. Como eu disse, repito, a queda, ela traz consequências. Às vezes até o tropeço pode trazer consequências. Mas a queda traz consequências sérias às vezes. Então pense sobre o que eu estou falando. E lembre dessas pessoas. Lembre. Você passa na rua, você está vendo tudo isso, você vai à rua, você vai ao hospital, você... Veja os necessitados. Vejam aqueles que Jesus fala lá em Mateus 25. Né? Quando, Senhor, te vimos com fome, enfermo, nu, quando você não fizeste a nenhum desses pequeninos. É mais ou menos isso. Leia Mateus 25. Né? Aí você vai ver o que eu estou falando com você. Que Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Pode ter certeza. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora, vamos orar, né? Aproveitar, né? Eu vou agradecer a Deus pela palavra, mas nesse justo momento eu vou agradecer também a nossa gratidão pelos aniversariantes. Quem está aniversariou essa semana, está aniversariando essa semana desde domingo, né? E nós temos aniversariante ainda no sábado, né? Que já começa o mês 5, entramos no mês 5, né? 3 de maio, que é a nossa querida irmã que precisa das nossas orações, mas hoje